Olá, amados, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Sou o pastor Marcel, este é mais um programa Café com Jesus. Deus, o nosso Pai amado, tem uma palavra para você, uma palavra com a qual o Senhor, Ele vai te abençoar grandemente hoje. Amém, queridos? Hoje eu quero falar para você sobre perdão. Nós precisamos, amados, perdoar ao próximo, nós precisamos perdoar aquele ou aquela que nos ofendeu. Nós precisamos entregar ali o nosso perdão, né? Nós precisamos liberar perdão. Então hoje quero ler para você um texto que fala exatamente sobre este ensino, o qual o Senhor Jesus nos passou. Está escrito em Mateus, no capítulo 18, nos versículos 21 e 22, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém, queridos? O apóstolo Pedro, né, o discípulo Pedro, estava ali perguntando ao Senhor Jesus até quando ele deveria perdoar, né, o seu irmão que pecava contra ele, quantas vezes ele deveria perdoar, né, até 7 vezes ele fez a pergunta, 7 vezes ele fez a pergunta. E então Jesus Cristo disse que não somente até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O Senhor Jesus estava nos ensinando ali que nós devemos perdoar, né? Nós temos o dever de perdoar todos aqueles que nos ofendem, todos aqueles que de alguma forma entristecem o nosso coração. Nós precisamos liberar perdão, porque a ausência do perdão, né, quando nós não liberamos o perdão, amados, é algo muito sério que compromete a nossa vida espiritual, e não só a nossa vida espiritual, compromete toda a nossa vida. Então, Jesus, o nosso Senhor, ele estava ali nos mostrando que nós devemos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem e sem um limite, né? Quantas vezes a pessoa te ofender ali, você precisa pedir para o Senhor que Ele te ajude a sempre perdoar. Sempre nós precisamos perdoar. Porque uma vez que nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa. Está escrito na palavra do Senhor. Há uma parábola do credor incompassivo, aqui também no livro de Mateus, no capítulo 18. Até recomendo você para você ler esta parábola, mas eu quero ler para você um trecho desta parábola que está em Mateus, no capítulo 18, e eu vou ler para você a partir do verso 33 até o 35. Diz assim: Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém, queridos? Então o Senhor estava nos mostrando aqui, né, através do ensino, através de uma parábola, um servo que foi perdoado pelo seu senhor. Aquele servo, ele tinha uma dívida praticamente impagável, e então aquele servo, ele suplicou ali ao seu senhor. O seu senhor teve misericórdia dele e então o perdoou, o livrou, né, daquela prisão. E mais adiante, esse servo, ele tem um encontro com o conservo dele, que lhe devia uma dívida muito menor, né, incomparavelmente menor. E ainda assim, aquele conservo, ele suplicou diante dele e ele não perdoou, não perdoou a ele, e então lançou ali ele na prisão. E Deus, né, que simboliza nessa parábola esse Senhor, ele nos diz na sua palavra que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, aqueles que nos ofendem, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu àquele servo mau, que não perdoou o seu conservo, que ele tinha uma dívida muito menor. Amados, é importante nós falarmos que Deus, né, ele nos perdoou através de Jesus Cristo. Através do seu Filho amado, o Senhor, ele nos concede o perdão. A dívida que nós tínhamos antes de nós recebermos o perdão em Cristo Jesus, a nossa dívida era impagável.
nem o dinheiro todo desse mundo, amados, poderia comprar o perdão que nós recebemos na cruz do Calvário. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos resgatados, né? Nós fomos comprados com altíssimo preço, com um preço muito elevado, incomparável, que foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós tínhamos essa dívida que era impagável. Eu não conseguiria pagar minha dívida, você não consegue pagar a dívida dos seus pecados, das suas ofensas, mas Jesus, pelo seu sacrifício vicário, ele nos perdoa. E assim também nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Se alguém está te ofendendo, se alguém tem machucado muito seu coração, alguém que você ama, eu quero dizer hoje para você que você precisa perdoá-lo, precisa perdoá-la, independente daquilo que você fez. Porquanto as tuas dívidas que Jesus perdoou, as tuas ofensas, os teus delitos, os teus pecados que Jesus perdoou, eles eram incomparavelmente maiores do que esta ofensa que esta pessoa te fez. Então que nós hoje possamos perdoar aqueles que nos perseguem, perdoar aqueles que nos causam ali difamação, injúria, que ofendem, que tem te devido. Então, perdoe com todo o seu coração, porque se nós não perdoarmos, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele servo mau, que não perdoou o seu conservo. No versículo 34 diz: E, indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Uma pessoa, quando não perdoa, amados, ela é atormentada espiritualmente. Ela é colocada ali dentro de uma prisão espiritual, porque não libera perdão. E esses atormentadores que esta parábola fala, né, falam exatamente sobre demônios, sobre espíritos imundos, que aquela pessoa que não perdoa, ela vai ser presa espiritualmente e então vai ser atormentada por esses espíritos imundos. E é uma pessoa que vai sofrer, né, muitas dificuldades. E nós precisamos perdoar. E ela vai ficar nessa prisão, a pessoa que não perdoa, até ela pagar toda a dívida. Ou seja, ela tem que perdoar aquela outra pessoa que lhe ofendeu de todo o seu coração. Não pode ser só de boca, mas tem que ser de todo o seu coração. E assim ela vai pagar toda a dívida dela, né? E Deus então vai ali abrir aquela cadeia, abrir aquelas portas ali daquela prisão e ela será liberta. Amém, queridos? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Por isso que é importante nós perdoarmos. Então que hoje, nesse dia, você vá atrás daquela pessoa que você ofendeu ou que te ofendeu, converse com ela, sente com ela, tá bom? Se você não pode ter esse acesso, liga para ela, conversa com ela, pede perdão, tá bom? A Bíblia nos fala que aqueles que se humilham, né, os humilhados serão exaltados. Hoje você está ali, você pode se humilhar diante dessa pessoa pedindo perdão, mas eu lhe garanto, você vai sair de lá, né, desta conversa, uma nova pessoa, uma pessoa abençoada, uma pessoa livre deste cativeiro, e sua vida vai tomar um novo rumo. E você vai dar glórias a Deus, você vai agradecer ao Senhor e vai dizer assim: olha, Deus me ajudou, Deus me auxiliou a sair dessa prisão onde eu estava. Jesus, amados, em 1 João 3,8 diz, a palavra do Senhor diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Então que você hoje faça isso, peça perdão, e assim o Senhor te perdoará também. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesse instante, Pai, eu apresento a Ti cada um dos Teus filhos. Senhor, aqueles que estão com dificuldades de liberar perdão, ajuda-os com Teu Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, e que toda angústia, toda aflição, Pai, tudo aquilo que tem prendido o coração dos Teus filhos para não liberarem perdão, que o Senhor hoje venha com Tua graça, Tua abundante graça, Pai, a Tua unção, Pai, e despedaça este jugo, Senhor. Fortalece-os na força do Teu poder e que possam ser, Senhor, pelo nome de Jesus, libertados deste cativeiro espiritual, porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Então, Senhor, sê com Teu povo, assim o oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?
Deus abençoe ricamente a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. E lembre-se, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Jesus fez isso por você. Ele deu a vida dele, perdoando seus pecados lá na cruz do Calvário. Então perdoe também. Ele te ama.